Olá, meu nome é Ícaro. Esse vídeo é um projeto que faz parte da disciplina de Laboratório de Hardware na FATEC Zona Leste. Tem como intuito a apresentação de uma BIOS de computador, assim como algumas suas características. Antes de iniciar a apresentação da BIOS, é importante dar uma breve descrição do que seria a BIOS, que no caso é o sistema básico de entrada e saída do computador, responsável pelo gerenciamento dos componentes, permitindo a sua configuração e a inicialização do computador ao sistema operacional. A placa-mãe utilizada para a gravação desse vídeo é um modelo da ASUS, certo? O nome dela pode ser visto no topo da imagem e ela é dividida em 6 menus, começando aqui pelo menu principal, o menu Main. Bom, no menu Main é possível verificar as informações referentes à data e à hora do computador, é possível alterá-las também. Também é possível verificar quais dispositivos estão conectados no barramento SATA. No caso, no momento só há um dispositivo conectado na entrada número 2, certo? Que seria o meu HD. Também é possível configurá-lo. Ao selecionar alguma opção dentro da BIOS, certo? São redirecionados para um menu de configuração, que no caso aqui o menu de configuração de dispositivos conectados à entrada SATA. Na parte superior é possível verificar as informações do dispositivo que está conectado, que no caso aqui é um HD, assim como está disponível ali na primeira opção, o hard disk, certo? É possível verificar o vendedor, o fabricante dele, a segunda opção, e o tamanho disponível no HD, assim como algumas tecnologias são suportadas por ele, como o LBA Mode, certo? E logo abaixo é possível configurá-las. A maioria delas está configurada no modo automático, então a própria placa-mãe identifica se o dispositivo dá suporte a essa tecnologia e já aplica a configuração automaticamente, mas também é possível fazer essa mudança de forma manual. Bom, voltando ao menu principal, seguindo para a próxima opção, a configurações do SATA, certo? Ele permite a configuração dos dispositivos SATA no geral, certo? A primeira opção aqui é referente aos conectores na placa-mãe, certo? Que ao selecionar aqui a primeira opção, que seja desabilitado, é possível desativar os conectores da placa-mãe, certo? Então, ao desativar essa opção, os conectores deixam de funcionar. Então, qualquer dispositivo que esteja conectado não vai ser reconhecido, certo? E também é possível configurar individualmente a forma de trabalho dos dispositivos. Seria aqui em IDE, RAID ou HCI. A última opção disponível na tela principal da BIOS seria referente a informações do sistema. Então aqui é possível verificar as informações da BIOS, a versão que está sendo utilizada atualmente, a data de que foi liberada essa BIOS, o modelo do processador que está sendo usado, então o FX6300 da AMD, a velocidade do processador, que seria de 3.500 MHz, e a quantidade de memória instalada, que seria aqui um pente de 4 GB. O próximo menu disponível na BIOS seria o menu avançado, que permite fazer alterações diretamente no funcionamento do computador, seja no processador ou na memória RAM, por exemplo. A primeira opção disponível no menu avançado seria a Jumper Free Configuration, que permite realizar o ajuste da voltagem e frequência do computador, além de outras alterações, certo? As primeiras opções disponíveis são justamente referentes à alteração da frequência e voltagem, certo? Mudanças necessárias aqui para fazer um overclock na máquina, que aqui é permitido fazer overclock tanto da CPU e da GPU, ou seja, o processador e a placa de vídeo, quanto do barramento PCI Express, certo? No momento todos estão configurados de forma automática, certo? De forma padrão pela própria BIOS. Então, o próprio sistema define a forma como os componentes vão trabalhar. Mas é possível fazer aqui alteração para uma forma manual, certo? Alterando aqui o clock base do computador,
ou é possível criar também um perfil, certo? Selecionando um aumento percentual, certo? De 2, 5, 8 a 10%, ou manter no modo automático mesmo, certo? Também é possível entrar aqui no modo de teste. No caso da GPU e do barramento PCI, ele possui apenas opções automático, certo? Que é a opção padrão, e a opção manual, certo? Não teremos aqui um perfil de overclock já definido pela própria placa-mãe. As próximas opções após a parte de overclock são referentes à voltagem e à frequência do processador. A primeira opção aqui permite alterar a frequência com que o processador está operando, certo? O multiplicador de frequência necessário também pela questão do overclock. E a opção seguinte seria o AMD Turbo Core, certo? É uma tecnologia que ela aumenta a frequência do processador quando ela identifica a necessidade de mais poder de processamento, certo? Existem outras tecnologias semelhantes também por parte da Intel, por exemplo. Essa aqui seria a da AMD. No momento ela está aqui no modo automático, então novamente a BIOS decide quando ou não utilizá-la, mas é possível deixar sempre ativada ou desativada por padrão. A próxima opção ela é referente à frequência de comunicação entre a CPU e a ponte norte, North Bridge, a CPU NB como está escrito ali, certo? Novamente é possível fazer aqui a alteração da frequência de forma manual ou manter de forma automática, que seria o que já estaria configurado aqui por padrão. As próximas duas opções, a CPU Over Voltage e VDDNB Over Voltage, correspondem à voltagem utilizada pelos componentes, certo? No caso da primeira opção, a CPU Over Voltage, ela é referente à energia liberada da fonte de energia para a CPU. Já a opção seguinte é a energia utilizada, certo? Pela atenção utilizada pelos componentes da ponte norte, como controladores de memória, por exemplo. A última opção disponível nesse menu seria aqui a Load Line Calibration, a calibragem da linha de carga, que ela serve para ajudar durante o processo de overclock. Ela serve para prover uma estabilidade maior, certo, durante o processo, compensando as flutuações na voltagem. Bom, as próximas configurações disponíveis, certo, são referentes à tecnologia Hypertransport, que permite uma comunicação mais rápida, certo, com uma passagem de dados maior entre o processador, a memória e os outros dispositivos, como a placa de vídeo, por exemplo, que permite um melhor desempenho, certo, nos programas que vão ser utilizados. Então aqui é possível definir a velocidade, certo, do Hypertransport, assim como a voltagem que vai ser usada pelo barramento. A próxima opção disponível permite a configuração da frequência de trabalho da memória RAM, certo? Também está configurada aqui no modo automático. Mudando para o modo manual, ela já libera a configuração da frequência, certo? A velocidade do clock, certo? E outras configurações referentes à latência, por exemplo, o tempo de leitura e escrita da memória. Todas as opções estão disponíveis nessa configuração, assim como a configuração da voltagem da memória RAM, assim como dos componentes anteriores. Bom, as duas últimas opções disponíveis aqui nesse menu seriam o chipset voltage, certo? Que normalmente é referente à voltagem do chipset da placa-mãe. E a última que seria PCI Express, Clock Status, que é uma opção, certo? Uma função em que a BIOS determina quando ela deve reduzir o consumo de energia, certo? Desligando componentes que não estão sendo utilizados, que no caso aqui seriam os barramentos PCI e PCI Express. Bom, o próximo menu seria configurações da CPU, certo? Entrando nesse menu nós já temos mais opções referentes ao processador,
o tipo de processador que está sendo utilizado, certo? A revisão do processador, as memórias disponíveis, ali cache L1, L2 e L3, a velocidade do processador, certo? E logo abaixo nós temos aqui as configurações disponíveis. Bom, a primeira opção disponível seria o Guard Error Reporting, que é uma opção que ela vem desativada por padrão, certo? E a própria BIOS recomenda que ela continue dessa forma para que o processador funcione normalmente, já que ela seria uma opção, disponível apenas por questão de compatibilidade, ela teria a ver com as configurações de vídeo de conectores RGB, por exemplo. Então não é algo que seria muito utilizado, nem é recomendado que ele seja ativado também. Seguindo aqui para a segunda opção, a Microcode Updation, que é uma opção que ela permite a atualização do microcódigo, certo? Que é um conjunto de instruções que é utilizado pelo processador. Em seguida vem a SVM, certo? A Secure Virtual Machine Mode, que seria uma configuração necessária para usar máquinas virtuais, certo? Como VirtualBox, por exemplo. E a próxima opção seria o QuietQuiet, que é uma tecnologia que é utilizada, certo, para controlar a voltagem e o clock do processador, para reduzir o consumo de energia, a temperatura e o ruído. A próxima opção, Core Six State, referente ao consumo de energia, ao desempenho do processador, certo? É uma função que permite que o processador reduza, certo, o clock, ou até mesmo faça com desligamento de certas partes dele que não estejam sendo utilizadas no momento, para poder permitir essa redução do consumo de energia. A última configuração disponível seria a Advanced Clock Calibration, que ela ajusta a capacidade de overclock do processador, certo? No momento ela está desativada, então nenhum tipo de overclock está sendo feita, mas é possível fazer aqui as alterações para o modo manual, o que libera novas opções, como aqui o Unleashing Mode, o modo de liberação, que permite você liberar todo o poder de processamento do processador, também definir quais núcleos vão estar ativos. Você pode inclusive ativar ou desativar alguns deles, certo? Além do modo automático, é possível ativar aqui o modo All Core, Super Core, então todos os núcleos por núcleo, e a última opção aqui, By Hotkey, certo? Essas são as opções disponíveis na questão do overclock no menu de configurações da CPU. A próxima opção no menu avançado seria o chipset, certo? Então aqui é possível configurar os parâmetros relacionados ao chipset, a memória e o clock, certo? As duas opções disponíveis entrando nesse menu seria das configurações da Northbridge, certo? A ponte norte, e dos gráficos integrados. Seguindo aqui na ponte norte, podemos configurar os controladores da memória RAM, certo? E as configurações do ECC. Seguindo na memória, teríamos aqui as opções, no caso aqui as opções Bank Interleaving, certo? A intercalação do banco de memória é uma configuração que permite a alternação entre o ciclo de acesso, certo? E atualização da memória. Então, enquanto um banco está sendo acessado, o outro já está no ciclo de atualização. Uma questão que ajuda na performance e já está configurado de forma automática aqui na própria BIOS. A próxima opção, Node Interleaving, seria aqui a intercalação dos nós, certo? É uma configuração que ela altera a forma de comunicação entre a memória e os processadores, certo? Então ela pode permitir o mapeamento da memória dos nós. Então, quando um processador não possuir mais memória para utilizar, ele pode usar a memória mapeada para fazer acesso, depois usar um mapeamento da memória para fazer acesso ao nó vizinho. Então ele consegue continuar trabalhando usando a memória do outro processador. Bom, aqui a questão do Channel Interleaving seria a configuração necessária para você utilizar um Dual Channel. A penúltima operação, que seria aqui o remapeamento da memória, que
é o que permite a utilização de sistemas de 64 bits utilizarem mais de 3 GB de RAM, certo? E a última opção seria Power Down, certo? Que é uma ferramenta normalmente voltada para economia de energia. Então ela reduz a voltagem dos slots de memória quando o computador não está em uso. A próxima opção no menu de configurações da Northbridge seria a configuração do ECC, que no caso é um sistema de checagem e correção de erros. Ele permite que o computador continue trabalhando, mesmo com ocorrência de pequenos erros durante o funcionamento. É uma função mais voltada para servidores. Ela exige um tipo de memória específico para que essa função seja utilizada. Bom, voltando ao menu dos gráficos integrados, a primeira opção que teremos disponíveis seria a de definir qual é o controlador principal, certo, de vídeo. Que aqui teremos opções GFX0, GPP e GFX ou PCI. No caso, a GFX0 seria referente ao controlador de vídeo do slot PCI Express X16, que é uma placa de vídeo, certo? O GPP seria o controlador de vídeo no PCI Express X1 e GFX seria a porta externa na placa, o gráfico integrado, certo? E o PCI é o controlador que estaria conectado em uma entrada PCI. A opção seguinte, uma frame buffer size, você define o tamanho, certa quantidade de memória RAM, que seria dedicada para o vídeo. É uma configuração que ela seria utilizada quando não se possui um gráfico dedicado, certo? Uma placa de vídeo dedicada conectada ao computador. Então, parte da memória RAM fica sendo destinada a trabalhar como memória de vídeo, junto ao gráfico integrado. A opção seguinte, Surround View, ela permite a utilização de uma tela secundária, então é possível utilizar mais de um monitor no mesmo computador. A última opção, Frame Buffer Location, ela define qual parte da memória vai ser alocada para utilização junto ao gráfico integrado, certo? Então, no caso de um sistema que tenha menos de 4 GB, é possível definir aqui abaixo de 4 GB, certo? Para que ele utilize essa parte da memória. Caso possua mais de 4 GB, é possível selecionar aqui a última opção, acima de 4 GB. Então, a parte que seria dedicada à utilização como gráfico do vídeo integrado, certo? Viria da parte da memória acima dos 4 GB. A próxima opção, disponível no menu avançado, seria de configurações de dispositivos on-board, dispositivos que já fazem parte da própria placa-mãe. A primeira opção disponível seria a de endereçamento da porta serial 1, certo? Onde é possível definir qual seria o endereço de utilização da entrada, certo? Da conexão, assim como o seu endereço de interrupção, seu IRQ. E o mesmo vale para porta paralela, certo? Precisamos definir aqui o seu endereço, assim como a porta IRQ, certo? É possível definir também o modo de trabalho da porta paralela. Então temos aqui o modo normal, EPP, ECP ou EPP e ECP. Essa é uma configuração que é feita baseado no tipo de dispositivo que está conectado nessa entrada, certo? Então, no caso, o modo normal, certo? O modo padrão, seria o modo original de trabalho da entrada, que seria um pouco mais lento. Em seguida, teremos os modos EPP e ECP, que seriam como evoluções dessa entrada. E ambas as conexões podem ser utilizadas tanto para impressoras mais antigas, quanto para outros tipos de dispositivos. A próxima opção seria referente ao controlador de áudio, certo? É possível habilitá-lo ou desabilitá-lo, assim como selecionar qual tecnologia vai ser utilizada no painel frontal, se no caso o AC97 ou o HD áudio, que seria já um decodificador com uma qualidade um pouco maior. A última opção seria referente ao controlador da LAN, certo? A conexão com a internet. Então é possível ativar ou desativar a placa de rede on-board do computador, certo? E também é possível
ativar ou desativar a ROM de boot da LAN na BIOS, que no caso ela possui uma ROM na placa de rede que contém as informações necessárias para poder fazer uma inicialização remota via rede. Então, desativando essa opção, o setup já não vai mais permitir que seja feita uma solicitação de boot, de inicialização da máquina à distância. A próxima opção disponível no menu seria referente à configuração do PCI e do Plug and Play, certo? A única opção disponível aqui seria da ativação ou desativação do Plug and Play pelo sistema operacional, certo? Que no caso é uma tecnologia que faz com que dispositivos conectados ao computador sejam reconhecidos automaticamente, então não há necessidade de interferência do usuário, certo? E por aqui nós definimos se a ativação, certo? Se o reconhecimento de dispositivos é feito pela BIOS ou pelo próprio sistema operacional, caso ele dê suporte a essa tecnologia. A última opção do menu avançado seria as configurações das portas USB, certo? Então nela nós conseguimos verificar os dispositivos que estão conectados, no caso aqui no momento um teclado e um mouse, certo? Também é possível ativar ou desativar as funções do USB, certo? É possível também ativar ou desativar o controlador USB 2.0, certo? As configurações do controlador USB, a opção de suporte a USB ligado, certo? Ela permite que dispositivos USB sejam utilizados em sistemas operacionais mais antigos que não utilizavam esse tipo de tecnologia. E a última opção seria o modo modo de trabalho do controlador USB 2.0, certo? Que é possível definir se ele vai trabalhar no modo High Speed, em até 480 megabits por segundo, ou o modo Full Speed, com até 12 megabits por segundo. Bom, a próxima opção disponível seria do menu Power, certo? Referente a configurações de energia do computador. Bom, na primeira opção, a Suspend Mode, ela permite você configurar a forma de trabalho da CPI, ou no caso aqui a interface de energia e configurações avançadas do computador, um sistema de economia de energia, certo? E existem algumas formas fazer as configurações do sistema, no caso aqui está definido no modo automático, mas tem aqui as duas outras alternativas, que seria aqui a S1 e o modo S3. No caso do modo S1, a economia de energia é um pouco menor, certo? Já que o processador ele continua trabalhando sem perder as informações do contexto em que ele estava, certo? Já no modo S3, a economia de energia é maior, porque o processador, certo? Ele não mantém essas energias, ele não continua trabalhando enquanto está nesse estado, porém a memória RAM continua. Então ela continua recebendo energia e mantém as informações que estavam sendo utilizadas, certo? Então apenas elas seriam carregadas assim que o computador volte a trabalhar. A próxima opção seria de suporte ao ACPI 2.0, certo? Uma versão melhorada da tecnologia do ACPI, certo? Que ao ativado, essa tecnologia passa a trabalhar no nível do chipset da placa-mãe, certo? E caso o sistema operacional de suporte a essa tecnologia, ele pode usar ela para configurar o hardware, certo? Controlando os recursos do sistema e ajudando na gestão de energia também. A próxima opção seria referente ao suporte do ACPI APIC, que no caso esse APIC seria um controlador avançado de interrupções programável, que no caso ele é um grupo de controladores de interrupções, as IRQs vistas anteriormente, certo? Ele tem um esquema de prioridades mais complexo, certo? Então, com essa função ativada, as informações da tabela da CPI APIC são incluídas na lista de indicador do RSDT, que seria uma estrutura de dados usada no próprio ACPI. Certo? Na próxima opção do menu de energia,
a APM Configuration, as opções seriam referentes à forma como o computador se comportaria em casos de quedas de energia ou mesmo de tentativas de inicialização remota, que no caso a primeira opção seria justamente para definir como a máquina se comportaria ao ser restaurada a energia após uma queda, certo? Então, no caso da primeira opção, Power Off, ele permanecia desligado após a energia ser restaurada. Power On, ele automaticamente seria iniciado. E Last State, ou seja, o último estado, ele seria iniciado ou permaneceria desligado, certo? Dependendo da forma como ele estava quando houve a queda de energia. E as próximas três opções, certo? Seriam referentes à inicialização do computador. Então, a primeira e a segunda opção da inicialização do estado de sono, certo? O S5, pelo PME ou pelo anel, certo? Eles são formas de inicialização remota, ok? E a última opção seria o Real-Time Clock, um relógio em tempo real, permite você definir uma data e uma hora, certo? Para que seja iniciado o computador. A opção seguinte é referente às configurações de monitoramento do hardware, certo? Então aqui é possível verificar a temperatura atual do tanto do CPU quanto da placa-mãe. Então é possível tanto ignorar essa temperatura quanto manter ela sempre visível, certo? O mesmo vale para a velocidade da ventoinha, certo? Do cooler do processador, a ventoinha também do gabinete. O gabinete ele possui uma ventoinha própria, a voltagem dos núcleos dos conectores, certo? Assim como algumas outras funções disponibilizadas, como a função do Keyfan, que controla a velocidade de rotação do cooler. É possível definir também uma velocidade mínima de rotação e o modo de trabalho da tecnologia, que no caso aqui está no modo padrão, mas é possível mudar para o modo turbo, certo? Que no caso ela já focaria mais na distribuição de calor, certo? Ela trabalharia no seu máximo para reduzir a temperatura, ou no modo silencioso. Também é possível definir de forma manual as configurações de velocidade de rotação. A última opção disponível nesse menu seria o suporte anti-surge, uma tecnologia implementada pela fabricante, certo? Que desliga o computador automaticamente ao detectar qualquer tipo de anormalidade, certo? Na questão da energia. O próximo menu é o menu de boot. Nele é possível configurar tudo relacionado à inicialização do computador. A primeira opção disponível seria a prioridade de dispositivos de inicialização, certo? Então, nele nós conseguimos definir uma ordem para os dispositivos que vão ser usados para iniciar o computador. Então, aqui no caso, ele está configurado para primeiro verificar se existe algum dispositivo removível, um pendrive, por exemplo. Logo em seguida, ele faz a busca diretamente no HD. Depois disso, ele faz a busca no dispositivo de CD-ROM. No caso, como não há nenhum pendrive inserido na placa-mãe, então ele apenas mostra o dispositivo removível. Caso tivesse algum pendrive, ele mostraria as informações referentes a ele também. E é possível alterar essa ordem a qualquer momento. No menu de configurações do boot, certo? É possível ativar ou desativar a opção Quick Boot, que ela pula algumas etapas de verificação para agilizar o processo de inicialização, certo? Ativar ou desativar o logo em tela cheia, então ao invés de exibir o logo da placa-mãe, certo? Ele exibiria as informações que estão sendo carregadas no processo de boot, certo? A próxima opção é Add-on Home Display Mode. Ela seleciona o modo de exibição de ROMs opcionais, certo? Então, por exemplo, caso ele não encontre dispositivos disponíveis para fazer a inicialização, ele pode exibir uma mensagem de alerta, certo? Solicitando que o processo seja feito novamente,
ou ele pode simplesmente seguir em frente sem deixar mensagens de aviso, certo? A próxima opção é referente à trava numérica, certo? Então, ela define se a trava já vai estar acionada ou não, assim que o computador for inicializado, mas é possível ativar ou desativar ela normalmente após a inicialização. A próxima opção seria aguardar pela tecla F1 em caso de erro. Então, se houver algum problema durante a inicialização, ele aguarda você pressionar a tecla F1 para continuar os processos. E a última opção seria a exibição da mensagem de pressione del, certo? Quando a BIOS é iniciada, existe uma mensagem solicitando que seja pressionada a tecla del para acessar a BIOS. Então, por aqui você define se essa mensagem vai ser exibida ou não. A última opção do menu de configurações seria referente à segurança, certo? Ele permite que você defina uma senha de supervisor ou uma senha de usuário para ter acesso ao computador assim que a inicialização for feita. No momento não há nenhuma senha definida. O menu de ferramentas, ele dá algumas opções a mais implementadas pela própria placa-mãe. Então, no caso do EZ-Flash 2, ele é uma tecnologia que você pode usar para fazer a atualização da BIOS por um pendrive, por exemplo. E a próxima opção seria o ASUS OC Profile, que ele permite você criar um perfil de configurações da BIOS, como os perfis de overclock citados anteriormente no menu avançado. O último menu disponível seria o menu de saída. Então nele nós conseguimos sair da BIOS salvando as alterações que foram feitas, ou sair e descartar as mudanças, então nada que foi feito seria salvo. É possível também descartar as mudanças sem necessariamente sair da BIOS. E também é possível restaurar os valores de fábrica, certo? Os valores iniciais da BIOS.